Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Essa palavra que cura, que salva e que liberta. Eu convido sempre você a me ajudar a evangelizar. Toda vez que você curte, comenta, que você compartilha, você está sendo um missionário ou uma missionária junto comigo. É muito importante você sempre fazer isso, porque assim nós impulsionamos essa publicação para que chegue a mais e mais pessoas. Agora, abra sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 17. Marcos capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa expressão, ela foi se tornando habitual no nosso dia a dia. Às vezes a gente repete essa passagem bíblica, esse versículo, e o que realmente essa resposta de Jesus quer dizer para nós hoje? Veja, no início do trecho do Evangelho, diz aqui que algumas autoridades religiosas se uniram a algumas autoridades políticas, ou seja, o poder religioso e o poder político se uniram para colocar Jesus em maus lençóis, para pegar Jesus em alguma palavra, para fazer Jesus dizer alguma coisa que eles pudessem usar contra ele mesmo. Mas Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é Deus encarnado. Ele é o próprio Verbo, a palavra. E Jesus age com muita consciência, com muita verdade e com muita autoridade. Veja, Jesus não se espanta, Jesus não se assusta, mas ele aproveita a ocasião para ensinar. E ele diz: tragam aí a moeda, uma moeda. De quem é que está aqui essa inscrição e essa imagem? De César? Veja, eu estava vendo um estudo sobre esse texto bíblico, uma reflexão muito bonita, e diz que se naquela moeda estava a imagem do imperador e a inscrição do imperador, no ser humano, em nós, mesmo que algumas vezes desfigurado, está
a imagem de Deus. Estar a marca de Deus. Nós fomos essencialmente criados por Deus. Então, na nossa essência, existe o amor, existe a bondade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso ninguém pode cancelar. Pode até ser que você não reconheça isso, mas que, porque você não reconhece, não quer dizer que não seja uma grande verdade. Ou seja, a vida humana, ela não pode ser cancelada, ela não pode ser descartada, ela não pode ser colocada em segundo plano. Jesus se encarnou, assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, para nos redimir. E isso valoriza a nossa condição. Isso dá sentido ao nosso viver. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essas pessoas, elas estavam com inveja da popularidade de Jesus, da autoridade com a qual Jesus pregava, anunciava a palavra e realizava os milagres, e por isso desejavam matá-lo. Por isso desejavam acabar com a sua vida. Chegam até com uma conversa bonita, nós sabemos que tu és verdadeiro, que tu não faz distinção de pessoa, né? Aquela lábia. É como a gente muitas vezes, fulano é muito bom, fulano é uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas, aí nesse mas, depois, destrói a pessoa. Foi exatamente o que fizeram aqui. Elevaram para depois remover. E Jesus, com muita sabedoria, ele responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aprendam a valorizar a vida humana. Aprendam a valorizar o ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. E não é por causa da sua inveja, não é por causa dos seus interesses, não é por causa do seu egoísmo que a vida deve ser cancelada, que a vida deve ser colocada em segundo plano, que a vida deve ser destruída. Não! Não! Dar a Deus o que é de Deus é reconhecer que Ele é o nosso Criador e que acima dele ninguém. Nós temos que viver, nós temos que trabalhar, nós temos que realizar as nossas obrigações, cumprir os nossos deveres de cidadão, de cidadã, sim, claro. Rezar pelas nossas autoridades constituídas. Um bom cristão é também um bom cidadão. Mas a gente não pode, de modo algum, legitimar aquilo que vai contra a nossa consciência, vai contra a nossa fé, aquilo que a palavra de Deus não ensina, não dá fundamento, não dá sentido. Então, sejamos bons cidadãos. Sim, mas sem esquecer do nosso compromisso com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você pode se dedicar ao que você quiser, ao que você precisar. Mas domingo é o dia do Senhor. É o dia de ir à Santa Missa, é o dia de devolver a Ele aquilo que Ele nos dá. Nós temos 24 horas por dia. E será que em algum momento você não pode devolver a Deus um pouco do muito do que Ele te oferece? E aqui eu falo tanto no aspecto material como no aspecto espiritual.
Às vezes a gente é tão generoso com algumas coisas humanas, materiais. Para comprar o celular tem que ser o melhor, para comprar o carro tem que ser o melhor, para comprar a casa tem que ser o melhor, para comprar o perfume tem que ser o melhor, mas quando eu vou dar uma oferta lá na igreja, são centavos. Quando eu vou devolver o meu dízimo, eu não faço como deve ser. Quando eu devo ser generoso em alguma obra caritativa, eu dou o que sobra. Será que eu estou devolvendo a Deus o que é de Deus? Ou eu estou sendo mesquinho, como esses homens que perseguiam Jesus? Dê a Deus o que é de Deus. Devemos dar a Deus o que é dele, porque acima dele, ninguém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.